Vamos falar antes, então, sobre a concessão do Zoológico e do Jardim Botânico, Joel. Processo que estava rolando já há algum tempo. E aí saiu ontem o consórcio vencedor que vai ficar responsável, né, pela administração do Zoológico e do Jardim Botânico de São Paulo pelos próximos 30 anos. Longa essa concessão, hein, Herrero? Boa tarde. E aí, Herrero, tudo bem com você? Longa mais um padrão, né? Tudo bem, Joelzão? Verdade. Boa tarde a você. Qual que é a propaganda mesmo que a gente estava falando? Perdigão na brasa. Perdigão na brasa? Aí, ó, legal. Já fizemos um merchan, tá vendo? Verdade. Já valeu. Esse é o merchan orgânico. Por isso que é legal o Perdigão ficar de olho pra anunciar aqui no Bora Brasil também. Viu? Aqui dá audiência pra caramba, ô Perdigão. Você. Como é que é a linguiça que faz lá no churrasco? Perdigão na brasa. Perdigão na brasa. Eita linguiça gostosa essa da Perdigão, hein? Isso. E aí, Herrero, tudo beleza? Maravilha, Joelaço. Tá bem? Boa tarde a você. Boa, meu boa tarde, irmãozinho. Aninha, todo mundo que tá Você acompanhando. teve lá com os bichinhos hoje, né? Estive lá com o Parito, com a Ágata, com Quem são esses? a Mel, As girafas? a Safira, são as girafas. São as girafas. Conversei com o criador delas, o cuidador, na verdade, né? O Crispim, ele tava me contando como que ele fazia pra cuidar das girafas e tal. Como que ele fazia pra conversar com elas. Tá lá já há 6 anos, então Legal. conhece a Safira desde que ela nasceu. Enfim, E é um bicho dócil? Você ele falou que no percebeu isso começo- ali ou não? Ele falou que no começo elas ainda tentavam dar uma cabeçada. Depende muito do dia, depende de como as pessoas se aproximam. É que nem como se fosse o ser humano. Logicamente não é igual, né? Mas assim, dependendo da forma da aproximação, você tenta recuar, você tem a sua forma de defesa, seu mecanismo de defesa, né? Ele falou que dependendo de como as crianças chegam, elas ficam um pouco receosas. Entendi. E podem voltar para as casinhas delas, né? Enfim. Mas é um bicho que, olhando assim, parece ser dócil, né? Sim, sim. Diferente do que a gente imagina, então ela pode se rebelar em alguns É, momentos. sabendo chegar com cuidado, a gente consegue até conversar. Sempre com jeito, né, Herrero? Sempre com Tem jeito. que ter jeito pra tudo. Com certeza, Isso com aí. certeza. Mas enfim, concessão por 30 anos, então, não só do zoológico, mas também do Jardim Botânico e do Zoo Safari. Pelos próximos 30 anos, a Reserva Paulista, então, ofereceu, na verdade, né, 111 milhões de reais ao governo do estado de São Paulo, e esse foi um valor até bem acima, 132% acima daquilo que a Bolsa de Valores do Brasil esperava. Então, o governo de São Paulo esperava 48 milhões, recebeu 111 milhões. E aí, pelo contrato que existia, foi pactuado que o governo do estado receberia, na verdade, que esses 3 locais, tanto o Safari como também o Jardim Botânico e o Zoológico, receberiam investimentos mínimos de 263 milhões de reais. E aí, para modernizar as estruturas, para trazer um pouco mais de acessibilidade a esses locais e, principalmente, no caso do Zoológico, melhorar essa interação dos animais com a natureza. Isso é muito importante. Mais em qualidade alguns de locais. vida para eles. Exato. Trazer o habitat e deixar cada vez mais natural. Sim. A gente sabe que é muito difícil, mas essa é uma das obrigatoriedades, uma das obrigações que existem. Deixar o ambiente no contrato. menos ruim, né? É, o mais próximo possível do que existe na natureza em si, né? E aí, um segundo ponto é que não só o que a gente tem, lógico, na natureza e também dentro dos locais de existência, né, desses animais, as pesquisas, os centros de conservação e também os animais em extinção, esses 3 pontos vão permanecer com o governo do estado. Esse foi um pedido feito lá atrás pela Assembleia Legislativa, foi feito pela Assembleia, foi inclusive conversado com os deputados e também com o governo, e eles permitiram então, depois de ser alinhavado o contrato, para que a pesquisa e os animais continuassem sob a responsabilidade do governo estadual. Inclusive a gente conversou com o Marcos Penido, que é secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente do governo do estado, e ele fala justamente sobre esse aspecto da pesquisa. Cabe ao governo a fiscalização e, através dos institutos, a realização e continuidade das pesquisas que já são feitas. Todo o setor de pesquisa já existente permanece com o Estado e será dado prosseguimento. Porém, nós teremos também, como obrigação também da concessionária, o investimento em pesquisa, ou seja, vamos ampliar o setor de pesquisa. Para fechar, Marcos Penido fala sobre ingresso. Será que vai aumentar o preço do ingresso? Isso é importante, Como estão as né? gratuidades? Por isso que a gente fez questão de perguntar para ele. Ele respondeu isso aqui. Existem as exigências de meia entrada, as exigências de gratuidade para setor escolar em dias específicos, e os ingressos serão colocados de acordo com a questão dos investimentos e das melhorias. Isso ao longo do próprio processo, da própria negociação, isso será feito.
E aí? Já não estão Entendi. definidos os ingressos, o preço dos ingressos, porque depende do quanto eles vão investir nesse comecinho. Mas ele disse, né, o secretário garantiu que vai ficar em cima para que preços abusivos não sejam cometidos. A gente sabe muito bem como que funciona, por isso que é bom ficar em cima e aguardar para comparar A partir de quanto quando? era. Então, o processo todo licitatório acaba até o dia 14 de março e o secretário disse para mim que a assinatura do contrato deve acontecer em até 60 dias. Então a gente vai ter um período de transição entre a equipe atual, que está hoje no Zoológico, no Jardim Botânico e também no Zoo Safari, e aí depois dessa transição ser bem feita, a gente vai ter Legal. a concessão começando pelos próximos 30 anos. É um lugar muito legal, o Simba principalmente, né? Fazer aquele safari ali É bem legal. é gostoso. E, Agora, e o Jardim Botânico, eu tava até falando isso mais cedo pro Herreiro, é um lugar tão renegado, né? Porque é bacana o passeio lá, Demais, é bonito, dá pra agradável. 92 É anos de existência. agradável, ambiente dá pra fazer aprazível. piquenique. É. E as pessoas deixam de lado, né? Ficam se entuchando ali no Ibirapuera como se fosse o único parque, nem agora não o é. zoológico eu já gostei, viu, Ana? Hoje em dia eu já não sou muito fã de zoológico, não. Por quê? Sabe, aqueles bichinhos ficam muito tristes. Sabe, aquelas jaulas menores, jaulas pequenas. Você vê um urso, cara, num espaço tão pequeno como aquele, não tem como o bicho ser feliz. Sabe, macaco então nem se fala. Eu fiz uma matéria no ano passado num instituto importantíssimo de primatas que há em Sorocaba. Um instituto que promove a ressocialização de primatas. Eles pegam primatas que são maltratados, primatas de zoológico, e tentam dar uma vida melhor para esses bichos. E eles têm uma similaridade muito grande com a gente, geneticamente falando. Então eles raciocinam. E por incrível que pareça, a doença que mais atinge um chimpanzé, por exemplo, é a depressão. Ele só entra em depressão porque ele raciocina. Ele pensa, puxa vida, eu tô preso há tanto tempo aqui, minha vida é essa, eu não tenho nenhuma perspectiva, vamos falar assim. O bicho entra em depressão, um quadro depressivo mesmo. Então eu não curto muito zoológico, não. E é por Faz isso sentido. que essa prioridade de tentar simular o máximo possível do habitat natural Amenizar, né? é a prioridade principal, foi que colocou como principal no contrato o governo do estado de São Paulo para que os animais tenham um pouco mais de qualidade de vida. E para fazer um contraponto também, há alguns zoológicos que são importantes porque trabalham na preservação de espécies que estão ameaçadas de extinção, né? Tem um lado, mas tem o outro também. Valeu, Herreiro. Aquele abraço para você, tá bom? Valeu. Um abração para vocês, até amanhã. Valeu, queridão.